Pois é, pessoal do Resistência Contemporânea, nós estamos aqui em Palmas, Tocantins, com o deputado federal Célio Moura, do Partido dos Trabalhadores do Tocantins. Ele está visitando aqui a região e nós aproveitamos, ele gentilmente nos recebeu, é um cara muito bacana, para uma pequena entrevista. Eu gosto de chamar de conversa. Eu elaborei aqui umas 6 ou 7 questões que o deputado federal Célio Moura, do PT do Tocantins, vai falar para nós, tá bom? Vou ficar aqui atrás das câmeras e o deputado aparecendo aí para vocês. E a primeira questão que eu quero fazer aqui do Resistência Contemporânea para o deputado Célio Moura é a seguinte: deputado, nosso canal tem seguidores e seguidoras de todas as regiões do Brasil. Por isso, gostaríamos que o senhor nos dissesse quem é o Célio Moura. Olha, eu sou Célio Alves de Moura, sou mineiro, uma cidade chamada Arapuá, no oeste de Minas Gerais. Nasci dia 13 de agosto de 1953. Eu sou gêmeo de uma família de 10 irmãos, filho de trabalhadores rurais, que viemos para o estado de Goiás em 1964, logo da ditadura militar. Viemos para Rubiataba, interior de Goiás. Logo em seguida, eu fui para uma cidade chamada Nova Glória, em Goiás, onde concluí o primário. Depois fui para Itapaci, cidade também do interior de Goiás, onde comecei a estudar o ginásio. Logo em seguida, transferi para Anápolis, Goiás, onde concluí o ginásio, o científico, entrei na universidade e me formei, me concluí o curso de Direito. Em seguida, mudei para o norte de Goiás, a cidade de Araguaína, hoje a maior cidade do interior do estado de Tocantins. Cheguei lá como advogado e comecei a minha luta, meu trabalho como profissional do direito. E antes militei nos movimentos estudantis, em Anápolis, Goiás, em Goiânia, né, na luta de esquerda, na esquerda da juventude, mais ligado à esquerda católica. E logo quando cheguei em Tocantins, em Araguaína, norte de Goiás, então norte de Goiás, no ano de 1978, eu comecei a militância política no Bloco Popular do PMDB, uma vez que nós éramos ligados ao PCdoB, e naquela época era ditadura militar, e nós militávamos com um bloco chamado Bloco Popular do PMDB, e lá nós militamos junto com Aldo Arantes, Euleívio, Fábio Torcaschi, muitas lideranças do Partido Comunista do Brasil na época. Logo depois foi criado o Partido dos Trabalhadores, no ano de 1981. E em seguida, 80, 81, em seguida eu me filiei ao Partido dos Trabalhadores, e do qual estou filiado até hoje, né? Fui candidato a governador do estado em 1990 e 1998 pelo Partido dos Trabalhadores. E em 2004 disputei a prefeitura de Araguaína, tive uma expressiva votação, tive uma eleição praticamente ganha, mas infelizmente naquela época Siqueira Campos era um homem muito forte no estado. Marcelo Miranda tinha sido eleito governador do estado do Tocantins, né? E juntamente Siqueira Campos e Marcelo Miranda, com todos os senadores, todos os deputados estaduais, todos os deputados federais, inclusive só de Araguaína tinha 5 deputados estaduais, todos os vereadores da cidade, a prefeita era candidata à reeleição, nós tivemos na frente 10%, mas infelizmente chegando no dia das eleições, o abuso do poder econômico nos tirou a eleição. Disputei novamente em 2008 a prefeitura, mas sem sucesso. E fiquei um tempo parado, advogando, militando na cidade de Araguaína, quando foi em 2018, num momento de dificuldades, onde o partido estava sendo atacado violentamente pela mídia, né? Um problema sério o Partido dos Trabalhadores passava no Brasil e em especial o estado de Tocantins, principalmente na minha cidade, Araguaína, que é uma cidade um pouco conservadora, uma cidade de muitos fazendeiros, uma cidade que tem 6 grandes frigoríficos, e hoje uma cidade moderna com 2 universidades grandes lá,
curso de medicina, uma na federal, outra particular, outras faculdades também, uma cidade que evoluiu bastante. E nessa disputa fomos para as ruas, não tive o apoio de nenhum prefeito do estado de Tocantins, nenhum, dos 139 prefeitos, nenhum me apoiou. Não tive o apoio de nenhum empresário no estado de Tocantins. Do Partido dos Trabalhadores nós tínhamos 68 vereadores eleitos, apenas 6 me apoiaram. E dentro do partido, o grupo antigo do Partido dos Trabalhadores, que dominou o partido desde a sua criação aqui na região, todos votaram contra mim e apoiaram outros candidatos fora do Partido dos Trabalhadores. Mas fizemos uma aliança com os trabalhadores rurais, juntamente com o deputado José Roberto, presidente do partido, fizemos uma aliança com os trabalhadores rurais, com os índios, com os quilombolas, com a juventude, com os moradores da floresta, o povo da floresta, os ribeirinhos, os trabalhadores rurais, os negros, os índios, todas as aldeias visitei e nós tivemos uma votação expressiva. Fui o menos votado do estado, mas com uma engenharia eleitoral que montamos, eu consegui ser eleito deputado estadual e estamos no Congresso Nacional representando o estado de Tocantins. Parabéns, deputado. Deputado, o Brasil vive um cenário de grandes retrocessos em praticamente todos os setores da vida nacional. E o senhor colocou uma frase aqui no seu jornal que você distribui na Câmara dos Deputados e aqui no estado de Tocantins. Colocou a seguinte frase: aqui ninguém solta a mão das trabalhadoras e dos trabalhadores do campo e da cidade. Tudo nos une, nada nos separa. Eu pergunto para o senhor, o que de fato une a classe trabalhadora atualmente no Tocantins e no país? O Tocantins nunca elegeu um deputado federal de esquerda, de oposição. Aqui sempre foram eleitos filhos de governadores, filhos de deputados, filhos de senadores, grandes fazendeiros, grandes empresários, médicos. Nunca alguém ligado aos trabalhadores e às trabalhadoras do estado teve sucesso nas eleições de deputado federal e de senador no estado de Tocantins. Eu milito desde que cheguei no Tocantins, no norte de Goiás e hoje Tocantins, nos movimentos sociais. E nós juntamos as nossas mãos com os trabalhadores rurais. Fui advogado da Comissão Pastoral da Terra, trabalhei no início que cheguei na região norte do estado de Goiás, na Federação dos Trabalhadores na Agricultura do estado de Goiás, a FETAEG. Fundamos dezenas e dezenas de sindicatos de trabalhadores rurais. A maioria absoluta das associações de trabalhadores rurais, associações de moradores do estado de Tocantins, na época no norte do estado de Goiás também, fomos nós que criamos, que elaboramos inclusive os seus estatutos, né? Fui também o advogado que que redigiu o Estatuto do Magistério no estado de Tocantins, né? O Estatuto do Magistério hoje fomos nós que elaboramos, juntamente com a primeira eleição do Sintet na época. Portanto, nós militamos nos movimentos sociais, no movimento sindical, na Igreja Católica, e fui o advogado na época do padre Josino Moraes Tavares, que era a maior liderança que nós tínhamos na região norte do estado de Tocantins. Fui na sua ordenação na cidade de Xambioá. Depois eu fui na sua primeira missa que ele celebrou na cidade de Vanderlândia, no Tocantins. Depois, o primeiro casamento que ele celebrou, eu fui padrinho, inclusive, estava com ele. Depois nós trabalhamos junto da Comissão Pastoral da Terra, quando ele era coordenador da Comissão Pastoral da Terra na região norte do estado de Goiás. E ele também era diretor do CPG, que era o Centro de Professores de Goiás, do qual também eu assessorava o CPG naquela época no estado de Goiás. Então, foi a pessoa que eu tive mais ligação na época, o padre Josino Moraes Tavares, que inclusive, depois de um certo tempo, ele morou em Vanderlândia, mas ele trabalhava em Araguaína, onde era a sede da CPG e onde ele também orientava a CPT, uma vez que não tinha sequer telefone naquela época. Só existia um telefone na prefeitura e outro telefone público, mas
toda vez que tinha que falar em Goiás ou em São Paulo, qualquer outro lugar, tinha que vir para Araguaína, porque nas outras cidades próximas a Araguaína não tinha telefone. E nós tivemos relação de amizade muito grande. Ele, um padre já com a linha já tradicional da Igreja Católica, da Igreja ligado à teologia da libertação, né, ligado ao Frei Leonardo Boff, né, e a gente conversou muito, começamos a militar na região norte, e logo em seguida ele foi transferido para a região de Buriti, no Bico do Papagaio, onde foi também ser o pároco daquela cidade e coordenar a Comissão Pastoral da Terra naquela região do Bico do Papagaio. Em 1986, no dia 10 de maio de 1986, o Padre Josimo foi atingido pelos pistoleiros a mando da União Democrática Ruralista na época, né? Ele ligou do Hospital Imperatriz, né? O Hospital de Fátima, ali na Praça de Fátima, me ligou do hospital para mim correr para a Imperatriz, porque ele estava baleado, estava sem assistência médica em Imperatriz. Eu peguei meu carro na época, saí de Araguaína, correndo em alta velocidade, meu carro naquela época era um Fuscão, quando consegui chegar em Imperatriz, o Padre Josimo já tinha falecido. Fui eu que trouxe o seu corpo lá de Imperatriz para Tocantinópolis, fizemos lá a vigília durante o seu velório e sepultamos o Padre Josimo, que é hoje, sem sombra de dúvida, uma das maiores referências políticas que eu tenho do norte de Goiás, do estado de Tocantins até hoje. Muito bom, muito bom. Uma outra questão, deputado. Pessoal do Resistência Contemporânea, nós estamos entrevistando Célio Moura, deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores do Estado do Tocantins, aqui no Resistência Contemporânea para vocês. Essa história do Padre Josimo é sensacional aqui para nós, para vocês que seguem o nosso canal Resistência Contemporânea. Uma outra questão, nosso querido deputado federal, que é o seguinte: o golpe de 2016, que derrubou Dilma Rousseff, uma presidenta eleita soberanamente pelo povo, com mais de 54 milhões de votos, uma mulher honesta, honrada, substituiu o golpe, substituiu um projeto popular que estava sendo montado por outro profundamente elitista. As reformas, a trabalhista, entre elas a da Previdência, que passou, infelizmente, já na Câmara Federal, fazem parte desse projeto das elites. Eu pergunto para o senhor, quais os impactos da reforma da Previdência no Tocantins e no Brasil, se ela também for aprovada no Senado? Tem como o senhor dar uma palhinha para nós sobre isso? Tem. O golpe, todo o povo brasileiro sabe que foi uma montagem feita lá nos porões dos órgãos de segurança dos Estados Unidos, que se juntaram à mídia elitista aqui do Brasil, né? Rede Globo, Folha de São Paulo, Veja e outros jornais, outros meios de comunicações, né? Com a Câmara dos Deputados, na época presidida por Eduardo Cunha. Montaram uma estrutura juntamente com Michel Temer, que era o vice, mas que fez parte desse arranjo, e deram o golpe, tiraram a Dilma eleita com 54 milhões de votos, considerada uma presidente um pouco dura, ela tinha dificuldades, mas quando ela foi reeleita em 2014, o candidato derrotado, Aécio Neves, não aceitou a derrota e começou a promover um desgaste no governo com pautas bombas que foram se aumentando, com a Rede Globo fazendo uma campanha contra a presidente Dilma Rousseff, e depois, através de uma manobra no Tribunal de Contas da União, o ministro Nardes achou um crime de responsabilidade das pedaladas que nunca existiu, e aí a Câmara dos Deputados, com muito dinheiro, né, do grande mercado dos banqueiros, né, do capital estrangeiro, tiraram a presidente Dilma e elegeram, colocaram no lugar Michel Temer. Aí começou o grande golpe verdadeiramente contra os trabalhadores. Primeiro, criaram a Lava Jato, né, um processo que começou em Brasília, num Lava Jato lá no posto de gasolina,
E como tinha experiência de um juiz de direito, que era de Curitiba, naquela época do Banestado, chamado Sérgio Moro, e a Lava Jato em Brasília envolvia o Alberto Youssef, que era um doleiro do Paraná e que também operava em Brasília, uma vez que ele lavava o dinheiro lá de deputados, senadores e dos políticos lá em Brasília. Com isso, o que fizeram? Inventaram um processo contra o presidente Lula, no tal do edifício Solares, o conhecido triplex do Guarujá, um processo que corria na Justiça de São Paulo, e envolveram esse processo, tirar ele de São Paulo, que inclusive todos os envolvidos nesse processo de São Paulo foram absolvidos, né, porque na verdade Lula não era dono do triplex, nunca foi dono, o processo correu no Foro de São Paulo, todos os envolvidos foram absolvidos, mas infelizmente Lula levaram para Curitiba para ser envolvido na Lava Jato, que foi o nome da operação criada, sob o domínio e o comando do juiz Sérgio Moro e do promotor, do procurador da República, Deltan Dallagnol, que juntamente com outros procuradores da República montaram o esquema para poder processar Lula, logo em seguida montar a estrutura para condená-lo, em seguida prender o presidente Lula e com isso tirá-lo da disputa presidencial. No governo de Michel Temer, a primeira coisa que fizeram foi a reforma trabalhista, dizendo que iria criar milhões e milhões de empregos, que não aconteceu, nunca aconteceu. Logo em seguida, fizeram a terceirização, né, que foi outro ataque aos trabalhadores, acabando com os direitos dos trabalhadores. E em seguida veio a reforma da Previdência, né? Reforma da Previdência, que vocês sabem. O governo que não tinha outra forma de fazer uma reforma fiscal no Estado falido, justamente porque é um governo que nunca preocupou em aumentar as receitas do Estado, aumentar o salário dos trabalhadores, procurar emprego e renda para que a moeda, para que o dinheiro circulasse. Eles simplesmente, por não fazer uma reforma tributária na época, reforma fiscal, fez uma reforma trabalhista e aí começou o problema. O governo não tinha base, não tinha dinheiro, não tinha como ganhar lá na Câmara dos Deputados, uma vez que a reforma trabalhista, ela só tira direito dos trabalhadores. Não tem um artigo nessa lei, nesse projeto, nessa PEC, a PEC 06/2019, um artigo nela que beneficiasse os trabalhadores. Aí começou a grande maracutaia do toma lá da cá. 40 milhões de reais para cada deputado federal que votasse a favor da reforma da Previdência. E existe, inclusive, outras suspeitas que vice-líderes eram 60 milhões e os líderes 80 milhões para deputados e senadores. E aí veio aquela batalha lá na Câmara dos Deputados, nós fomos para a comissão especial da reforma da Previdência, convocamos várias autoridades para debater, provamos para o povo brasileiro, provamos para o Brasil inteiro, para os trabalhadores, que aquela reforma era um golpe contra os trabalhadores, era o fim da aposentadoria dos trabalhadores. E agora começou o problema, porque o governo ofereceu esse dinheiro e não tem dinheiro agora para pagar as emendas. O que estão fazendo? Hoje, a LDO até hoje, nós estamos já no final do mês de setembro e a lei de diretriz orçamentária até hoje foi aprovada. Ou seja, nós não temos a diretriz do orçamento do ano que vem. Justamente quem está barrando a aprovação do orçamento é justamente o governo, porque são os deputados do Centrão, os deputados que pegaram 40 milhões, a promessa de receber 40 milhões, que não receberam o dinheiro e que agora querem a fatura, querem somente votar a lei orçamentária depois que botar a mão na bufunfa os 40 milhões. E aqui no Tocantins, infelizmente,
dos deputados federais, nós somos 8 deputados federais, somente eu votei a favor. Os demais deputados, todos eles votaram contra o direito dos trabalhadores. Portanto, esse é o problema que nós estamos vivendo no estado, igual o estado de Tocantins, que é um estado que tem muitos trabalhadores rurais. O estado de Tocantins tem muitas cidades que 70% a 80% da renda do município vem das aposentadorias ou do Bolsa Família, né, dos BPCs que existem aqui no estado de Tocantins, mas que infelizmente, com a aprovação dessa reforma da Previdência, com o fim da aposentadoria, que ainda não foi aprovado no Senado, justamente porque o Senado também quer receber o dinheiro da promessa dos 40 milhões para deputados e senadores, e até agora eles estão retardando a votação da reforma da Previdência justamente para cobrar a fatura do governo que não tem o dinheiro para poder contemplar, para poder pagar a promessa feita aos trabalhadores. E tem lá um PLC, né, projeto de lei, lá na Câmara, justamente pedindo 3 bilhões de reais, né, o governo querendo 3 bilhões de reais para justamente arrumar o dinheiro para pagar os 40 milhões de reais a cada deputado e a cada senador que vai votar contra a Previdência Social no Brasil, e em especial no estado de Tocantins. Muito bem, deputado. Nós estamos conversando aqui em Palmas, Tocantins, com o deputado federal Célio Moura, do PT, Partido dos Trabalhadores aqui do Tocantins. Nós vamos agora para as 2 últimas questões, deputado, que é a seguinte. Segundo o embaixador Rubens Recupero, lá no Conversa Fiada, o discurso de Bolsonaro na ONU fugiu ao tema principal da Assembleia Geral, que era o clima, que era o meio ambiente. Bolsonaro é a verdadeira ameaça à soberania nacional e à Amazônia, na sua opinião? Não tenha dúvida. Bolsonaro, quando foi candidato em 2018, ele esteve na região norte, né? Esteve no Marabá, ele esteve na região Altamira, ele esteve no norte do Brasil, onde ele disse que era o presidente motosserra. Disse que ia acabar com a indústria das multas que acontecia contra os fazendeiros, aqueles que querem plantar, que índio não precisa ter terra, porque índio que usa celular tem que morar na cidade igual as outras pessoas, que tem pouco índio para muita terra, né? E que diz também que as riquezas do Brasil, as riquezas minerais, teriam que ser exploradas, e que ele disse na sua campanha que iria fazer com que as terras indígenas seriam liberadas para o garimpo, para as minerações, e queria também, de certa forma, acabar com a força do IBAMA, com a força do Instituto Chico Mendes. E isso aconteceu. Simplesmente ele desorganizou o IBAMA, principalmente nos 8 estados do norte do Brasil. Até hoje não tem nenhum superintendente do IBAMA. Foi nomeado um superintendente lá no Pará, mas ele disse que iria fazer com que as mineradoras que estivessem ilegais, ele ia tomar aquelas máquinas da mineração e queria colocar fogo, destruir aquelas máquinas. Foi demitido. Para vocês terem uma ideia, a cidade de Altamira, que é o maior município, o município de Altamira, o maior município do mundo, que tem uma distância do Rio Xingu, onde é a sede do município, até a Serra do Cachimbo, dividido com Mato Grosso, uma distância de 1.300 quilômetros, onde tem várias reservas, né? O presidente da República desmontou a estrutura do IBAMA em Altamira, e qualquer caso, qualquer denúncia que acontece lá em Altamira, que onde é que teve o maior foco de incêndio de toda a Amazônia, de todo o estado do Pará, teria que comunicar ao IBAMA de Santarém. Em Altamira só tinha um fiscal, ou seja, um fiscal e 2 funcionárias administrativas. Então, o presidente Bolsonaro ficou sabendo que lá na cidade de Novo Progresso, os fazendeiros determinaram o dia 10 de agosto para ser o dia do fogo. E o Ministério Público Federal ficou sabendo, através das denúncias, e mandou um ofício para o ministro do Meio Ambiente, ou seja, denunciando que já existia uma data para fazer a grande queimada da Amazônia
Bolsonaro nada fez. E hoje, o que ele está fazendo? Envergonhou o mundo inteiro lá na Assembleia Geral da ONU, onde os anos um presidente é o presidente brasileiro, que foi através do embaixador Graça Aranha, né, que foi o primeiro o embaixador que criou a ONU. O Brasil hoje é o país que inaugura, que abre a Assembleia Geral da ONU. E o Bolsonaro foi lá para falar aquilo que não devia fazer. Agrediu os presidentes da França, da Alemanha, agrediu a Venezuela, agrediu Cuba, agrediu até o cacique Raoni, que é a maior autoridade em defesa da Amazônia, das florestas e das comunidades indígenas do Brasil, talvez do mundo. O Raoni, hoje, ele é mais conhecido no mundo quase igual a Pelé. Ele é muito mais conhecido do que Bolsonaro, ele é muito mais conhecido que Fernando Henrique Cardoso, ele é muito mais conhecido do que muitas autoridades e muitos artistas que nós temos nesse país. Mas, infelizmente, Bolsonaro, para atingir os índios, quando ele acusou que são os índios que botaram fogo nas florestas. Na verdade, nós sabemos que os índios são os protetores da floresta, são os protetores dos rios, das nascentes, das biodiversidades, da fauna e da flora brasileira. Portanto, o presidente da República, em vez de falar das potencialidades do nosso Brasil, um país com clima tropical, com chuvas regulares, um país com um turismo gigantesco para ser explorado, ele aproveitou lá nos Estados Unidos para atingir os países parceiros do Brasil, para atingir a China, maior parceiro comercial do Brasil, e para beijar a bandeira americana e para dizer para o Trump, I love you, Trump. Ele disse isso lá na Assembleia Geral da ONU, ou seja, ficou puxando o saco do presidente da República e envergonhando o povo brasileiro. E no Congresso Nacional isso foi objeto de muita discussão, né, de muitos debates, onde o Bolsonaro ficou demonstrado que é o bobo da corte mundial e o maior inimigo da floresta, o maior inimigo da Amazônia, o maior inimigo do meio ambiente hoje na face da Terra. Muito bem, deputado. Nós estamos conversando aqui em Palmas, Tocantins, com o deputado Célio Moura, do Partido dos Trabalhadores, aqui no Resistência Contemporânea. A última pergunta ao nobre deputado que nos recebeu de forma maravilhosa aqui no hotel que ele está hospedado em Palmas. A última pergunta, deputado, é o seguinte. Nós sabemos que Lula fez um trabalho muito bom para o Brasil a partir de 2003 até 2010. Na abertura da Assembleia da ONU, ele era respeitadíssimo praticamente pelo mundo inteiro. Na Cúpula das Américas, ele fez um discurso de defesa da soberania do Brasil e da América Latina em frente, sentado de frente numa mesa com o presidente Bush, né, dos Estados Unidos. Qual a importância para o senhor do Lula livre hoje para o Brasil e para o mundo? Olha, o presidente Lula foi eles chamavam ele de o cacheiro viajante, né? Ele levou o Brasil para centenas de países, levou o Brasil para abrir os mercados na África, na América Latina, na América Central. Ele envolveu o mundo, né, com os negócios do Brasil. As empresas nacionais cresceram muito, né? A ciência brasileira, as universidades, criou dezenas de universidades, centenas e centenas de escolas técnicas federais, que são institutos federais, né? Criou o programa Luz para Todos, colocando energia elétrica em cada cidade, em cada sítio, em cada morada, em cada fazenda desse Brasil, né? Iluminou o Brasil inteiro, criou o programa Bolsa Família, que tirou da miséria milhões e milhões de brasileiros, colocando eles pelo menos num local digno, onde cada brasileiro pudesse ter pelo menos 3 refeições diárias. Deu crédito para os trabalhadores, melhorou a situação da agricultura familiar. O Brasil cresceu e Lula conseguiu sair do governo com
uma avaliação de 82% do povo brasileiro. E hoje Lula está preso e agora acabamos de ver o julgamento do Supremo Tribunal Federal, onde o Supremo declarou que os processos onde houve delatores, o delator e o delatado tinha que abrir prazo para a defesa para que fosse feita novas alegações finais, uma vez que o juiz Sérgio Moro, que foi o juiz da Lava Jato, ele não aceitou as defesas que queriam, após as delações premiadas, tanto do delator quanto do delatado, para que o réu que estivesse sendo julgado pudesse fazer as alegações finais diferenciadas. Ou seja, após a fala do delator e do delatado, tinha que abrir espaço para a defesa para fazer as alegações finais. E foi anulado todos os processos onde aconteceu esse fato, inclusive os 2 processos do presidente Lula, tanto no sítio de Atibaia, que nunca foi do presidente Lula, quanto o triplex de Guarujá, que Lula também nunca foi dono. Mas que agora Lula é um dos presos políticos mais conhecidos do mundo. A ONU sabe de que Lula está sendo injustiçado, perseguido, tanto pelo juiz Sérgio Moro, quanto pelos procuradores, tanto também pelo Supremo Tribunal Federal, que só agora reconheceu que o processo do Lula era nulo. Nós temos isso a vida toda, esse debate do Lula livre. Quantas e quantas vezes foi dito que os processos que Lula estava sendo acusado eram processos fraudulentos por um juiz parcial, um juiz desonesto, um juiz que usou da sua toga para perseguir políticos, opositores, e para beneficiar os outros políticos. O caso, por exemplo, lá, bem claro, lá no Paraná, do senador Álvaro Dias, que é o padrinho político de Alberto Youssef. E que Alberto Youssef, que cometeu milhares e milhares de crimes, pegou uma pena de 3 anos. E o Álvaro Dias, que foi denunciado de ter pego 6 milhões de reais, sequer foi ouvido, sequer teve processo contra ele. Não teve processo com ninguém do PSDB, mas o presidente Lula, que é a maior liderança política do mundo hoje, da esquerda mundial, já que o Partido dos Trabalhadores hoje é o 2º maior partido do mundo, só perde para o Partido Comunista Chinês. E Lula é a nossa maior liderança. E nós esperamos que Lula livre, que agora, com o julgamento do Supremo Tribunal Federal, nós poderemos dizer que Lula vai receber uma alforria, uma declaração do Supremo Tribunal Federal de que Lula é inocente, que foi condenado sem provas, que foi condenado sem direito de defesa, sem o princípio do contraditório, sem o devido processo legal. Portanto, Lula livre foi a grande batalha que fizemos desde a prisão de Lula até hoje. E é hoje a grande ação política que existe da esquerda nacional, da esquerda brasileira, e também das discussões dos fóruns internacionais contra essa prisão de Lula, a maior liderança popular do Brasil dos últimos 100 anos. Parabéns, deputado. Muito obrigado. É isso aí, pessoal. O Resistência Contemporânea agradece. Até o próximo vídeo. Nós vamos colocar essa matéria toda, essa entrevista toda no canal. De hoje para amanhã, vamos avisar lá no comunidade do canal Resistência Contemporânea. Agradecemos enormemente ao deputado federal pelo Tocantins, Célio Moura. Deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores do Tocantins, Célio Moura. Obrigado, deputado, e até a próxima. Muito obrigado.